O Portal da Cidade de Patinga recebe hoje o Dr. Alisson Andrei. Nós vamos conversar um pouco sobre lesões ortopédicas relacionadas à atividade esportiva. O Dr. Alisson é ortopedista, vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, desde quando ele está aqui no Vale do Aço. Alisson, muito obrigado pela disponibilidade, tá, de conversar aqui com a gente. Tá. Eu que agradeço, Janes, pelo convite seu e do Portal da Cidade por estar aqui hoje e poder falar um pouco, tentar ajudar algumas pessoas e atletas, né, como a gente pode prevenir e conduzir lesões ortopédicas relacionadas ao esporte. Eu não sou do Vale do Aço, muitas pessoas me perguntam se eu sou daqui, mas sou de uma cidadezinha do norte de Minas, de Itacarambi. Estou no Vale do Aço desde 2004, né? Quase 20 anos aí já. E minha formação médica, eu estudei na Faculdade de Medicina de Teresópolis, lá onde formei. Fiz minha residência médica de ortopedia no Hospital de Ipsenha, em Belo Horizonte. E fiz as subespecialidades lá também, né? na área de ombro, cotovelo e joelho, né? Aí, aqui, eu estou desde 2004 e faço parte do corpo clínico de alguns hospitais, né? Hospital Metropolitano da Unimed, Hospital Márcio Cunha, atuo também juntamente com o corpo clínico do Hospital São Miguel. Atendo em minha clínica particular que fica no centro de Coronel Fabriciano. Doutor Alisson, o nosso objetivo é mostrar para o nosso leitor, nosso público em geral, o que é mais frequente em termos de lesões no esporte. Sim. O esporte que é praticado no dia a dia aí, da população em geral. A gente sempre recomenda, poxa, vamos praticar esporte. Sim. E realmente tem muita gente, muita prática esportiva é muito divulgada. Certo. Muita gente praticando e acaba acontecendo lesões. Ótimo, né? Às vezes por falta de instrução, né, de quem está praticando ali. E o objetivo nosso é mostrar o que é mais frequente, né, em termos de lesões nas atividades esportivas e principalmente depois nós vamos falar um pouco de prevenção, como prevenir, né? Okay. Vamos falar então sobre os principais esportes. Ótimo. Eu acho que disparado aí da prática esportiva aqui no Brasil todo, no Vale do Aço, eu acho que é o futebol, né, gente? Então, o que é mais frequente no futebol? Assim, a prática esportiva é uma coisa muito importante para a vida do ser humano, tanto fisicamente como mentalmente, né? Uhum. Então, assim, falando dos esportes mais comuns, que, né, o esporte mais popular no Brasil, que é o futebol, né, que a gente é o que a gente tem de mais lesões atualmente aí na ortopedia. Então, o futebol, as lesões mais frequentes, né, estatisticamente, nas lesões musculares, principalmente na coxa, panturrilha, né, seguido de lesões do joelho, tornozelo e pé. Essas são as lesões assim mais frequentes na prática do futebol. O Alisson, o futebol a gente vê no noticiário em geral esportivo, né, e a gente acaba sabendo o que acontece com os jogadores profissionais. Certo. E na prática sua diária, de consultório, tratando de pessoas que praticam o futebol amador, né, no dia a dia, é o mesmo tipo de lesão do que o jogador profissional? É diferente? Como que é isso? Então, o futebol amador é um pouco diferente porque a maioria das pessoas não fazem um preparo físico como um jogador um atleta de alta performance, certo? Então, acaba demorando mais para se recuperar, tem lesões mais frequentes por não ter um preparo físico adequado, né? E o que a gente observa também, que as lesões ortopédicas, a maioria dessas lesões no futebol são lesões leves, né? Não é muito frequente a lesão para precisar de uma cirurgia, de afastar por muito tempo. Então, são lesões em que a pessoa faz um repouso de 1 a 2 semanas e começa a voltar. A lesão muscular é mais frequente? É a mais frequente, isso. E assim, a lesão muscular, assim, ela pode ter graus, né? Um grau que a gente pode leve, moderado ou grave.
né, um grau 1, 2 ou 3 de lesão muscular, né? O grau 1 é um estiramento, né? O grau 2 é uma lesão parcial e o grau 3 é quando você tem uma lesão completa do músculo, né? E o entorse? E o entorse, normalmente os entorses vêm associados a lesões ligamentares, né? É o entorse de joelho, de tornozelo, aí é que tem as lesões ligamentares. São mais graves em geral do que a lesão muscular. Dependendo da intensidade do trauma, pode ser mais grave. Tá. Né? Mas não necessariamente toda lesão ligamentar precisa de uma cirurgia. A maioria ainda é de... No futebol, o que é mais grave é joelho. Assim, No futebol, a lesão de joelho é a que gera mais cirurgias. Entendeu? Que tem mais cirurgias, assim, né, que são mais frequentes operadas, são as de joelho, sim. E é mais frequente, por exemplo, o menisco, o ligamento? Então, as mais frequentes são as lesões ligamentares, né? O principal ligamento aí que às vezes tem necessidade de uma cirurgia é o ligamento cruzado anterior, lesões meniscais e de cartilagem também que estão normalmente associadas a essas lesões. Bom, acho que a gente pode falar um pouco mais da abordagem de lesões em geral, num segundo momento. Vamos falar mais dos esportes. Certo. A gente vê muito aí ciclismo, corridas, beach tênis. Vamos explorar cada uma dessas atividades que você vê mais na sua prática. O que você acha que é mais frequente em termos de lesões nessas atividades? Então, a gente vê muita lesão. Vamos começar pelo tênis, né, que é um esporte também que é muito praticado. Que a gente observa são lesões de membros superiores, né, que tendinite do ombro. Normalmente não tem uma lesão, tem mais inflamações. Há uma lesão que é frequente no cotovelo, que é a epicondilite lateral, o cotovelo do tenista, né? E além disso tem lesões de membros inferiores também, né? Mesmo no tênis você pode torcer o joelho, pode torcer o tornozelo, uma lesão ligamentar. Uma lesão ligamentar. Tá. Atualmente o beach tênis também é um esporte que está muito praticado, né? Popularizando muito, né? E a gente está começando a ver muitas lesões. É um esporte mais novo, né? Mas a gente já está pegando muita lesão de beach tênis. As lesões mais frequentes de beach tênis é de membro superior, como do tênis. Pode ter o cotovelo do tenista mesmo, né? Tendinite no ombro. Lesões também de membros inferiores. Inclusive, recentemente, operei 2 atletas de beach tênis com lesão de ligamento cruzado anterior. Então, já está tendo essas lesões. E isso também, uma coisa que é decorrente dessas lesões, é a prática do esporte sem uma instrução, sem um material adequado, uma raquete, né, que precisa ser uma raquete com peso adequado. Né? Então, isso também contribui para as lesões. Né? E o piso do beach tênis é areia, né? Então é um piso mais irregular que você vai durante a atividade, ele vai modificando ali, né? É um esporte que exige muito assim, de joelho e tornozelo, né? Porque por causa dessa areia que é irregular e de torções, né? Que você tem que correr, voltar, torcer o joelho, né? Isso acaba gerando lesões. E a corrida? Corrida de rua? Então, os corredores aí. As lesões mais frequentes dos corredores é a periostite ou a canelite, né? Isso é uma lesão muito frequente, das mais frequentes dos corredores, né? Além disso, você pode ter fratura por estresse, né? As fraturas por estresse é porque ele vai além do limite dele, entendeu? Então, o que vai gerar? Não é uma fratura completa, você vai ter ali uma microfratura que é incapacitante, muito dolorosa, que exige um tempo longo de repouso, de recuperação. Então, as corridas têm que ter um certo limite. Não pode, quem começa a correr aí, ir além do seu limite. Começa com corridas mais leves e aumentando gradativamente para evitar que tenha essas lesões. Tem que ter um preparo para isso. Doutor Alisson, outra atividade muito praticada no Vale do Aço é o ciclismo. Sim, o ciclismo também é uma atividade esportiva aí que pode gerar lesões, né? Então, o que acontece no ciclismo com mais frequência são dores no joelho, mais entre a patela e o fêmur ali,
Tem uma síndrome do trato iliotibial, em que você vai gerar um atrito ali na lateral do joelho, que acaba causando essa síndrome do trato iliotibial. O ciclismo ele sobrecarrega o joelho, então, com frequência. O joelho e essa lateral da coxa, né? E além disso, as quedas de bicicleta, né? Tem gente que gosta de andar com aquele clipe de pedal e às vezes numa emergência cai e as lesões são frequentes no ombro. Eu já tive vários ciclistas aí com lesões, com fraturas graves de ombro, de clavícula, luxação acromioclavicular por queda. Por queda, entendeu? Né? Então, isso também é uma coisa aí que gera um afastamento de longo prazo aí, né, para o atleta. Tá. CrossFit. Então, James, o CrossFit, os estudos mostram, né, que o CrossFit ele não gera mais lesão do que outros esportes. Os estudos dizem que é mais ou menos a mesma proporção. O que leva às lesões do CrossFit é um overuse, que é você praticar além do seu limite, né? Ou então em muita intensidade, em excesso, entendeu? E aí isso leva a lesões. Outra coisa que acontece no CrossFit, as lesões mais frequentes aí são as de membro superior, ombro, cotovelo e na coluna lombar, que tem uma coluna que tem uma sobrecarga na coluna lombar. Né? Você tem que fazer aquela elevação de peso, né? E dá uma sobrecarga grande na coluna. E também pode ter lesões nos membros inferiores, joelho, tornozelo, mas essas são as mais frequentes. As atividades de piso duro, quadras, futsal, vôlei, basquete, sim. Tá, isso tem alguma particularidade? Não tenho. Isso depende também do calçado, né? Essa questão do calçado que evitar que escorregue, entendeu? Nesses pisos duros. Já no vôlei, as lesões mais frequentes é de membro superior. Membro superior, né? também. Ombro, né? Cotovelo. Que são as lesões mais frequentes aí no vôlei. Bom, então assim, em termos de tratamento, como a gente já viu que as articulações que mais sofrem então são o joelho, ombro, cotovelo, no caso das atividades de membro superior, né, que exige muito membro superior, e tornozelo. O que tem de mais frequente assim, no seu dia a dia em termos de tratamento? Cirurgias, tratamentos conservadores? Então, felizmente, as lesões ortopédicas no esporte, a maioria são lesões ainda leves, né, que exigem um certo repouso, tratamento conservador, não cirúrgico no caso, né, em que precisa de uma imobilização por algum tempo, uso de medicamentos, fisioterapias e em alguns casos cirurgias, né, nos casos em que tem uma lesão ligamentar grave, lesão meniscal ou lesão de um tendão do ombro, né, aí às vezes é necessário a cirurgia, mas isso com uma frequência que não é muito grande. Bom, o praticante lá de um esporte, ele sente uma dor, né? Às vezes ele continua ali na prática esportiva, assim, e ele não sabe quando procurar assistência médica, procurar o ortopedista. Você tem alguma dica aí para passar para o leitor aí do Portal da Cidade? Sim. Todo atleta, né, de alta performance, o amador, né, logo que tiver uma lesão, tem que procurar uma equipe médica, né, um ortopedista de preferência. Aqui no Vale do Aço a gente conta com a equipe de ortopedistas de ótima formação, né? Não tem necessidade de você sair daqui para ir para um outro centro ou capital, né? Então, aqui a gente é muito bem assistido aqui com a ortopedia. Todos os hospitais aqui estão preparados para todos os tratamentos em ortopedia em todas as áreas, né? Isso, né? Então, eu sugiro que, né, logo que tem uma lesão, que procure um ortopedista, né? Se for o caso de uma lesão mais séria, tem que ir ao pronto-socorro,
né? E o exame inicial é fazer uma radiografia e ali seguir o tratamento ou com a propedêutica, né? Que é o diagnóstico, talvez fazer outros exames complementares, como ultrassom, ressonância, né? Às vezes é necessário em alguns casos. Ok. E para quem está começando uma atividade física, ou mesmo quem já está, como prevenir lesões? Qual é a dica aí de prevenção agora? Então, James, o que eu recomendo aos meus pacientes é que, mesmo que seja um atleta de alta performance ou amador, ele tem que estar praticando uma academia para um reforço muscular paralelamente ao esporte. Isso, com certeza, a gente sabe que evita lesões. Então, você vê atletas de finais de semana em que joga bola no final de semana, acha que aquilo ali é a atividade física dele e não faz um reforço muscular para fazer essa atividade. Aí a gente observa que essas pessoas têm muitas lesões, entendeu? Então, certo que ele faça um preparo físico contínuo. Certo. Então, aquela atividade esportiva, só ela não é o suficiente para o fortalecimento muscular muitas vezes. Isso mesmo, não é o suficiente. E fazer uma atividade física em academia, uma musculação com a orientação do profissional, isso é muito importante. Então, né, tem que procurar um educador físico, né, para orientação dos exercícios na academia, que também você fazer uma academia sem uma orientação, você pode ter lesões também. Lesões na própria academia, né? Na própria academia. Você tem que ser bem orientado. Então, isso eu sempre recomendo, né, que tenha o educador físico está aí orientando esse atleta que pode ser de alta performance ou amador. E, Alisson, para a pessoa que teve uma lesão, qual que é o momento dela voltar? Com a orientação médica, às vezes muita gente nem tem uma lesão muscular e nem procura assistência e volta às vezes antes da hora. Certo. Tem que ter um preparo especial, uma fisioterapia na maioria das lesões. Qual é o momento de voltar ao esporte? Então, a gente recomenda que procure o profissional, né, o médico, o ortopedista, porque ali ele vai analisar o grau da lesão, né, que depende do grau dessa lesão, né? Se ela for um grau leve, volta mais rápido, né? Se for um grau mais né, assim, maior de lesão, às vezes é necessário uma cirurgia e pode demorar, né? Então, o que eu aconselho, né, a essas pessoas que tiveram uma lesão, mesmo que seja lesões leves, tem que procurar um ortopedista, né? E ali ele vai analisar, né, o quanto de tempo vai ser necessário para afastar do esporte. E né? o momento de retornar, né? E retornar ao esporte. Né? Se for lesões leves, vai voltar rápido, né? Mas se às vezes não procura essa assistência e insiste, vai piorando essa lesão, né? E depois fica mais difícil o tratamento, né? E acaba gerando outras lesões, né? Secundárias ali. Secundárias a essa que foi primária. Doutor Alisson, então assim, a prática de atividade esportiva ela é importante, né, para a saúde como um todo, mas a gente deve fazer isso de uma forma consciente, né? E ter uma preparação, né? É isso? Sim. A gente não está aqui para falar que o esporte só causa lesões, né? Claro que não é, né? O esporte é saúde, né? Então, é saúde física, saúde mental, né? Isso é importante, né? A gente frisar que o esporte, né, ele é benéfico, né? As lesões podem acontecer, né? Às vezes por acidente mesmo, que acontece, né? Ou às vezes por não ter uma boa orientação, um bom material da prática esportiva. E nem está preparado, às vezes, fisicamente para aquela atividade que a pessoa se propõe a fazer, né? Então, tem que ter esse preparo paralelo de reforço muscular. Físico mesmo. Como a gente já falou aqui, né? Então, a gente recomenda que a prática, faça a prática esportiva, sim, né? E, assim, nos casos das lesões, não deixar ir retardando passando o tempo, que as lesões vão ficando crônicas e mais difíceis de ser tratadas, né? Então, procure o ortopedista da sua confiança ou da indicação de alguém, né?
a gente está sempre à disposição no que puder ajudar. Ótimo. O Portal da Cidade agradece muito a presença aqui do Dr. Alisson, tá? Um renomado ortopedista aqui na região. Obrigado. Tá? Te agradeço muito e sucesso aí. Continue tendo muito sucesso na sua carreira aí. Obrigado. Tá? Muito obrigado aí pela presença, pela oportunidade aqui com a gente. Muito obrigado, Janes, pelo convite ao Portal da Cidade. Espero ter contribuído aí com a população, com as pessoas, atletas, né? E estou à disposição aqui nos hospitais em que trabalho, na minha clínica particular, né? E que poder ajudar aí. A gente já tem realmente uma vasta experiência aí na área ortopédica aqui na região, quase 20 anos aqui trabalhando aqui na região. E muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos.